a Janaína. Convidar a Janaína, né? Janaína Firmino, para vir aqui. Deixar ela bem à vontade, onde ela deseja ficar, se localizar melhor, se é aqui embaixo, se é aqui em cima, uma vez que ela vai usar ali. Aqui tá bom. Acho que é porque o slide aí dá para... Boa noite. A paz de Cristo a todos. Eu estou aqui, né, hoje, justamente com... Eu acho não, tenho certeza, né? Que nada na vida é à toa, né? Então, tudo se tem um propósito. E eu estava olhando ali, né, a letra do hino de louvor. Justamente, né, tudo bem, né, preparado por Deus, né? E aí, como o Robson falou, né, eu conheço o Robson. Para mim foi uma surpresa, né, na verdade, a gente conversando, aí eu descobri que Robson é pastor desta congregação, né? Enfim, eu vim a convite, né, de Grazi. Grazi conhece meu trabalho. Eu trabalho numa clínica, fica aqui em Casa Amarela, chama-se Associação Novo Rumo. Mas antes de eu chegar nessa clínica, eu já tive mais ou menos uns 10 anos de sala de aula como professora, né? E na última escola que eu trabalhei, eu tive a oportunidade de conhecer a sala de AEE, onde eu me apaixonei até hoje, né? A sala de AEE é a sala de atendimento especializado da escola, onde as crianças com necessidades especiais, né, são atendidas por nós. E, na época, eu estava terminando o curso de psicopedagogia, né, e tive a oportunidade de, justamente, trabalhar com essas crianças. E, até hoje, me apaixonei, né? E eu trabalho por amor. Eu posso dizer isso com toda a certeza do mundo, né? Hoje mesmo eu vim de um dia de trabalho, desde 6 da manhã que eu estou no ar, né? Graças a Deus por isso. Mas estou satisfeita, né? Porque atendi todos, né? Tem uma demanda de segunda a quinta, onde sexta-feira é minha folga, né? E agradeço a Deus, né? Justamente porque eu vejo que quando os pais vão na clínica em busca da terapia, eles confiam no nosso trabalho, né? Como tem ali, né, eu sou psicopedagoga clínica, também atuo nas escolas, né? Eu visito a escola do meu paciente, né? E aí faço o acompanhamento de todos esses meus pacientes. Eu tenho uma demanda de paciente semanal de mais ou menos, eu acho que uns 60 pacientes, né? Por semana eu atendo. E aí, o que acontece? Eu sou pedagoga por formação, né? Que é a graduação, psicopedagoga clínica institucional. O que é uma psicopedagoga clínica? Ela atua na clínica justamente com essas crianças na terapia. E a institucional, ela vai trabalhar na escola, tá? No ambiente escolar, justamente direcionando a escola para que a escola se ofereça, né, de fato, o trabalho direcionado para eles, né? Futura neuropsicopedagoga. Estou terminando, se Deus quiser. Estou aí na pós, informação, e em janeiro eu estou terminando, se Deus quiser. Gosto muito do que eu faço, como eu falei para vocês. E a psicopedagoga, a diferença da psico para a neuro, é justamente quando se diz psicopedagoga, né, essa parte da aprendizagem. A neuro, ela já estuda mais essa questão a nível de cérebro mesmo, né? A gente eu estou estudando todas as partes do cérebro para entender muitos comportamentos de pacientes meus, né? Eu tenho um paciente que, quando ele chega na minha porta, eu percebo que a mãe já não deu uma medicação. E tem mãe que é sincera comigo. Jana, eu esqueci a medicação, né? E aí chega desorganizado, mas a gente consegue, né? Porque eu costumo dizer que a gente tem que se adequar a eles. Ou seja, o que eu estou fazendo aqui hoje, né, que eu fui convidada, é justamente o ambiente, que eu fiquei muito feliz, né? A igreja, né, se adequar a essas crianças, né, para receber
né? E aí tem muitas falta de informação que às vezes as pessoas não entendem, né? Talvez por ignorância, né, nossa, e aí falta de informação também, né? Enfim, a gente realmente tem que se adequar, né? Procurar, buscar. É o que todos os dias eu faço, né? Eu trabalho todos os dias, né? Como eu falei para vocês, menos na sexta-feira, mas assim, eu aprendo com eles muita coisa, né? E os pais, né, que vai lá em busca na clínica desse acompanhamento, né? Eu acho que todo mundo aqui já ouviu falar no autismo, mas muita gente realmente não sabe de fato o que é o autismo, né? Autismo, esse símbolo aí é um símbolo muito usado, tá? Ele representa a luta das famílias, esse laço aí, né? Que não é fácil, né? Não é fácil. Eu faço parte dessa família de forma indireta. Inclusive, eu tenho uma outra família onde meu pai tinha 3 filhos antes de casar com a minha mãe e agora há pouco meu sobrinho, neto da minha irmã por parte de pai, foi diagnosticado autista. E está aqui. Ele diz, na escola, às vezes eu acho bem engraçado, que a mãe dele se queixou, que ele diz que os meninos aperreiam ele diz, vou dizer a minha tia Janaína, né? E aí, ontem ele foi para a perícia, eu estava conversando com a minha sobrinha sobre, né? Achei bem, assim, realmente não é fácil não, né? Mas a gente chega lá. E aí o autismo é um transtorno, né? Quando se diz transtorno do espectro autista, quer dizer TEA. Esse espectro, todos nós temos uma característica, não é isso? Nós somos iguais? Não. Então, o autista, quando se fala em espectro, é justamente isso. Cada um vai ter o seu. Não quer dizer que todos os autistas vão ser igual, certo? Então, é um transtorno do neurodesenvolvimento. Suas principais características são dificuldade de comunicação, interação social, comportamentos e interesses repetitivos ou restritos. A falta de informação também, que acontece? Tem gente que acha que o autista só é aquele que vai balançar a cabeça, a mão, vai gritar, de jeito nenhum. Eu tenho um autista que você diz, mentira, que ele não é autista. Ele é autista sim, né? Tem criança que precisa tomar medicação? Precisa. Tem criança que não precisa. E tem criança que realmente, muitas vezes, a gente tem uma questão que não é fácil para os pais, a gente costuma dizer, que é o luto, né? Que os pais... o pai, ele, antes do casamento, né, idealiza o filho perfeito, né? E aí, quando o filho nasce com autismo, é um choque, né? E quando é diagnosticado, que o médico diz, chega muito para mim na clínica, e aí eu acho que é onde vem um pouco do amor que a gente faz. Uns 15 dias atrás, uma mãe, ela é evangélica, ela chegou para mim e disse que a médica desenganou, dizendo que o autismo não tinha cura, o filho dela tem 3 anos, né? E dizendo que o filho dela não tinha jeito. Ele era autista e ele não tinha jeito. Foram palavras duras, né? Porque o que a mãe precisava escutar era justamente da médica algo melhor, né? Assim, por exemplo, o que ela falou para mim foi que ela achou ela muito grossa. Nas palavras dela, realmente não é fácil. Então, o que ela precisava escutar pelo menos, que o filho dela tinha jeito, como elas dizem, as médicas. Então, assim, tem médico em profissionais. Infelizmente, né, eu mesmo não me encaixo nesse perfil, graças a Deus. Né? Quando chega para mim lá na clínica, eu trabalho também com avaliação. Né? Justamente, tem algumas crianças que chegam para mim com suspeita de autismo, onde eu faço alguns testes e mando de volta para o médico. Né? E aí, o médico que faz a avaliação dele. E aí, essa criança de 3 anos chegou para mim lá, a mãe, ela chegou lá e disse, Jana, eu queria saber de você, se meu filho tem jeito. Ela não conhecia o autismo, aí tem essa falta de informação. Né? Fui explicar para ela o que realmente era o autismo, ele tem 3 anos, ele é verbal. Quando eu falo ali, justamente, essa questão da falta de comunicação, tem alguns autistas que não falam de jeito nenhum, e hoje já existe comunicação alternativa, criada por alguns fonoaudiólogos, né? Onde eles criam um tipo de material, que geralmente é uma pastinha. Eu tenho uma mesmo que ela não fala, aliás.
E aí, a primeira frase, eu fui para a escola, Grazi conhece ela, né, Grazi? E aí, a primeira frase que ela formou foi: eu quero pizza. Coisa mais linda. Então, assim, a escola, até então, eu conhecia ela, né? A escola conhecia ela um ano antes, a escola conheceu logo depois. E aí, eu relatei que ela sabia ler, né? E sabe escrever. E não fala. Então, todos eles vão ter um potencial. E eu acredito muito em todos eles, sendo verbal ou não. Tá? E aí, quando eu venho hoje aqui para vocês, é passar essa informação, porque às vezes as pessoas, pela falta de informação, ficam até na dúvida de como chegar nessa criança. Existe adulto também, né? Essas crianças vão ficar adulto. E aí, quando a gente fala dessa comunicação, interação social da parte deles, nunca vai existir. Nunca espere que um autista chegue perto de vocês. E chega, mas para interagir, não. Aí é onde entra o nosso papel, nós como seres humanos. Então, assim, muitas vezes eu converso com as mães e peço para que elas identifiquem o filho delas. No shopping, por exemplo. Até que se prove o contrário, qualquer comportamento dessa criança, né? Estou vendo uma mãe aqui, né? A criança é identificada. E aí, até que se prove a ignorância das pessoas, né? Julgar, né? Aí o mundo está aí, infelizmente, né, para julgar as pessoas, certo comportamento das crianças, e aí, se ela está identificada, muita gente conhece esse símbolo aí. Eu acho que a maioria das pessoas aqui conhece. Pode não saber realmente o que é autismo, mas o símbolo já viu em algum lugar. Né? Hoje mesmo, eles estão tirando a carteira de identidade, e na frente da carteira de identidade tem a identificação lá, que a criança é autista. Tá? E aí, nunca espere. Esses comportamentos repetitivos, nem toda criança autista vai ter. Né? Eu tenho criança que chega para mim, onde eu faço o teste, né? Eu trabalho com hipótese diagnóstica, e chega para mim, e até eu mesmo penso, meu Deus, essa criança ela é um autista, onde a gente chama autista de suporte 1, nível 1, 2 e 3. Então, o 1, ele não precisa de tanto suporte. Né? O 2, ele já precisa de um suporte. O 3, geralmente, ele não é verbal. Né? Então, quando a criança não é verbal, muitas vezes a gente tem que se adequar à realidade delas. Né? Isso na escola, né? Aqui tem algumas professoras onde conhecem já meu trabalho, né? E aí, assim, o que é que a gente pode fazer? Né? É realmente a gente se adequar à realidade deles. Né? Enfim, esses comportamentos também. Aí, essa questão do próprio nome, né, que eu falei, diz que esse espectro autista diz quando a gravidade do sintoma é variável. Ou seja, há casos de autismo graves, crianças que nem chegam a falar, como eu falei. Né? Eu tenho um mesmo, que ele é meu penúltimo hoje, e é bem engraçado, assim. Nossa. Tem dia que ele chega, que a gente chama, nunca que ele está aperreado, ele está desorganizado. Vi um autista, a gente tem que usar a palavra é essa, desorganizado. Por quê? Para a mãe escutar que o filho dela está aperreado, ela realmente, você vai ver no semblante da mãe que ela não gostou. Né? E ninguém quer escutar. Né? Todo mundo já está vendo, ele está identificado, sabe que ele é um autista. Então, assim, essa é a palavra. No consultório eu uso muito. Né? E aí tem aqueles que conseguem ficar sentados mais tempo, tem aqueles que precisam dar aquela volta, ir lá no canto e voltar para se organizar, porque aquela questão deles ir lá no canto e voltar é justamente uma necessidade que eles têm, né, para se organizar de fato, né, para se regular. Né? Tem muitos que têm essas estereotopias de sacudir a mão em algum momento, já tem muitos que, tipo, pode ser, na maioria das vezes, quando eles estão felizes. Eu tenho um hoje mesmo, que ele estava fazendo com ele agora à tarde, e aí surgiu uma nova estereotopia. E aí, na terapia, eu percebi e já pontuei para a mãe dele, que é ele ranger os dentes. É o que a gente chama de bruxismo. Né? Que tem muitas crianças que têm, sendo ela criança atípicas, que a gente chama, né? A nossa criança com necessidade especial é nossas crianças atípicas. Ou não, pode ranger os dentes, sim. E aí é o bruxismo, né, que é tratado, né? Enfim, e aí, como eu disse, criança, para ser autista, não precisa ela apresentar
ela vai apresentar algum tipo de comportamento, vai sim, mas não precisa ser aquela que está sacudindo a mão, balançando a cabeça, enfim. E aí, eu acredito muito que a falta de informação faz a gente... Eu antes assim, de ser uma pesquisadora ainda, né? De muita coisa que eu preciso aprender, até para me dar lá no consultório. Na minha ignorância, eu tinha medo quando eu via uma criança, né? E aí, naquele mundo de escola, quando a gente chega na escola, a minha última experiência numa escola foi uma escola grande, que ela até fechou aqui em Casa Forte, não sei se vocês conhecem, o Colégio Sagrada Família. Eu fui professora daquela escola. E aí tem uma profissional lá na escola que, na época, foi ela que me ajudou. E aí eu tenho 2 colegas aqui, né? Levanta a mão aí vocês 2. Que elas me acompanharam. Não foi fácil não, tá, gente? Não foi fácil. Mas, assim, quando a gente trabalha por amor, a gente consegue, né? E hoje, eu estava conversando na hora do almoço, na clínica que eu trabalho. E tem uma fonoaudióloga, que ela está atuando numa clínica, onde eu trabalhei com uma criança, que essa criança, ela não é verbal, é uma menina. E aí ela falou o nome dessa criança, eu disse, eu conheço essa criança, né? Aí ela disse, ela está bem, Jana. Mas, assim, o que desorganiza ela, né? Veja, a palavra que eu usei. O que desorganiza ela é essa quebra de rotina. Por exemplo, tem criança autista que ela vai entrar pelaquela porta, ela só quer sair pelaquela porta. É uma rotina para eles, né? E se você não volta pela porta, é o que eu chamo. Ele desorganiza, ele vai gritar, né? Vai o tempo todo. Até ele se organizar, é bem difícil, né? E os pais convivem com isso diariamente. Eu, na clínica, eu passo 30 minutos em cada sessão. Tem hora que não é fácil, né? Eu tenho um paciente que a gente chama de comportamento inadequado, que muitas vezes eles fazem para chamar a atenção do profissional, né? E aí a gente tem que estar preparado para agir com eles. E aí eu costumo dizer, não fala, mas entende tudo, né? E aí, tipo, falar do autista na frente dele. Minha gente, vocês não têm noção, né? Que a gente chama de feedback, né? Quando eu termino na clínica, esse feedback é dado para a mãe assim que a criança sai da sala, né? E aí, como foi que ele se comportou? Como eu trabalho essa demanda psicopedagógica, né? Essa questão escrita, coordenação motora, o que ele conhece. Eu tenho criança que lê divinamente, que nunca foi para a escola. Tem alguns autistas que são chamados, que antigamente se chamava superdotados. Eu tenho autistas que lê, escreve e tem uma habilidade, por exemplo, como desenhar. Eu tenho um caso de 2 gêmeas, são 2 meninas idênticas, onde uma delas tem uma habilidade para desenhar. A primeira vez que eu atendi ela fez um desenho para mim. Hoje, uma delas é minha paciente, porque, eticamente, eu não posso atender as 2 irmãs, tem que ser atendida por outra profissional. Mas, assim, o dia a dia, eu aprendo realmente com eles. Eu aprendo muito. Eu, quando chego na faculdade, eu estou fazendo neuro, né, como eu falei, e aí, na minha sala, tem, acho que umas 50 pessoas, mas a maioria são professoras. E toda aula eu parabenizo elas. Sabe por quê? Porque elas estão em busca de conhecimento para aprimorar justamente a sala de aula delas, né? E eu, na minha sala, só tenho, acho que 2 de clínica, né? Fora eu e outra. E aí eu conto minhas experiências, sem citar nomes, né? E aí é muito bom a troca. Todos os dias, eu costumo dizer, eu digo sempre a ela, né? Todas as vezes que a gente se encontra, que é só uma vez no mês, mas, assim, é enriquecedor. Sábado mesmo eu fui, né? Passo o dia, que é após, enfim, né? Essa criança não verbal, sendo autista, não espere, que ela não vai chegar perto de você, como eu falei, tá certo? Essa prevalência de autismo nos Estados Unidos,
até 2023. A gente tem um gráfico aqui que, segundo as pesquisas, para cada 36, um é autista. Nós aqui no Brasil não temos ainda um instituto, né, que realmente trabalha em cima dessa pesquisa. Essa pesquisa a gente se baseia justamente que esse CDC, que é a quantidade de diagnóstico em crianças de 8 anos nos Estados Unidos. Então, assim, eu, particularmente, eu concordo e, ao mesmo tempo, discordo desse gráfico, mas, assim, é muita criança, realmente, que nasce, né? Que nasce, a cada 36, um é autista. Mas eu acho que no Brasil, minhas colegas, assim, que, né, de escola, que estão aqui, eu acho que é bem mais. No Brasil. E aí, tem mãe que pergunta, Jana, tu sabe dizer por que tanta criança autista? Minha gente, é uma questão muito relativa, mas como se atribui o autismo à questão, né, neuro, né, e aí a nível de cérebro mesmo. O autista, para vocês terem uma ideia, eles entendem as coisas muito que a gente costuma dizer ao pé da letra, né? Se eu digo assim, eu uso um ditado popular, eu nunca vou usar com o autista, porque ele vai entender ao pé da letra aquele ditado popular. Né? Porque eles não têm justamente esse conceito, né, a nível de cérebro que nós temos. O nosso cérebro está dividido, vocês não têm noção, onde se trabalha as emoções, onde eu tive a experiência, né, acho que faz 3 meses atrás, de assistir uma aula onde o professor ele conseguia ver o cérebro em tempo real. Aí, onde se trabalha as emoções. E a colega ela foi escolhida, né? É o chamado neurometrista. Aí se bota um monte de fios na cabeça e lá no computador aparece o cérebro dela. Como ela estava bem assim na frente do pessoal, né? Ela ficou bem acelerada. E aí o que ativou lá foi justamente essa questão dela emocional, né? E ultimamente, né? A nossa população, né? Estresse, né? A gente só escuta essa palavra. E aí é onde se vem muita coisa, muita coisa. Aí, assim, cada dia mais estudando, procurando entender o que se passa. Aí tem mãe que pergunta, Jana, eu acho que é alguma coisa que as mães comem. Não, não é. Quando a gente vai ver lá na realidade, antigamente mesmo eu tenho uma irmã, onde ela tem quase a mesma idade que eu, porque na minha casa é as duas de um ano só. E aí ela nasceu, tem aquelas crianças que nascem com fissura labial, né? Ela nasceu no céu da boca. Hoje ela é mãe, e minha mãe escutou dos médicos do IMIP pedir a Deus para ela morrer. E minha mãe disse, eu não vou pedir para ela morrer, né? Porque o que acontece com a mãe autista? Ela busca a ajuda dos médicos, e muitos médicos, infelizmente, né, tem uns que dão o diagnóstico, e na hora de dar o diagnóstico, é da pior maneira possível, né? Mas, assim, eu acredito muito neles, no potencial de todos, até porque quando a mãe busca lá na clínica é para dar qualidade de vida. Autismo tem cura? Não tem cura, gente, mas tem jeito sim, para tudo se tem um jeito, né? Então, assim, tem comunicação alternativa já, como eu falei, para eles se comunicarem, para aqueles que não falam, né? Inclusive, eu tenho alguns que eu utilizo, eu tenho um curso, né? Tem um curso chamado ABA, onde ele trabalha esse comportamento deles. Eu tenho muitos que, tipo, eu tenho um que ontem mesmo, ele para entrar na sala, ele empurrou a mãe diversas vezes, ele não queria entrar na minha sala. Mas quando ele entra, ele arrasa. Ele realmente, mas ele não queria entrar. E aí, o que é que eu faço? É o que a gente chama de reforço positivo, né? E eu dei esse reforço para ele, que foi um chocolate. E aí ele viu o chocolate, eu disse, vamos entrar na sala de tia Jana, mas em momento nenhum eu disse, eu vou lhe dar o chocolate. Ele já viu o chocolate na minha mão. Aí ele entrou na sala. Sentou, tia Jana senta na frente, parte o chocolate em vários pedaços. E ele vai fazendo e eu dando reforço. Ele não é verbal, mas ele conhece cores, ele conhece números,
E como é que você sabe, Jana? Sei por quê. Geralmente, a gente dá o que a gente chama de demanda. A gente dá os números. Geralmente, quando eu vou fazer um rastreio, para saber o paciente que eu estou atendendo, eu dou os números de 0 a 10, espero que ele sequencie, né? Espero que ele faça pareamento. E aí eu vou reconhecer, tá certo? Então, aí, essa prevalência do autismo nos Estados Unidos, né? E, assim, esse mês, né? Dia 2 de abril, Dia da Conscientização do Autismo, onde eu estou nessa luta também, assim como minhas colegas aqui, né? Eu tenho Berenice ali, que é minha colega de clínica, trabalha comigo lá. Tayana também, que já teve a oportunidade de trabalhar comigo, né? Me conhece. E aí, Grazi também está nessa luta, né, Grazi? A gente vê muita coisa, né, gente? Porque, assim, as famílias ainda são mal assistidas pelas autoridades, né? E aí elas tem mães engajadas. Eu tenho um caso de mães que têm 2 autistas. 2. Hoje mesmo eu atendi um deles, né? Tem aquela menina que eu falei para vocês que é gêmeas, e tenho mais 2. No caso, eu tenho 3. Tem uma mãe que tem 2 meninos e tenho 2 mães que têm cada uma 2 meninas. E aí? Né? Essa família, elas são famílias que realmente não é fácil para elas. Se né? Mas eu digo em relação, não é nem o potencial deles, em relação a acolhimento, né? Como foi falado aqui, na comunidade tem autista, né? Na comunidade tem autista, na igreja que tem autista, né? E, assim, tem certos comportamentos que a gente percebe que as pessoas, às vezes, assim, criticam só no olhar. Então, se a criança, o autista, pode gritar? Pode, né? Tem uma frase que lá na clínica onde eu trabalho, até esqueci agora a frase, mas ela diz mais ou menos assim, que lá no ambiente da clínica, a gente vai escutar gritos, choros, né? E a gente tem que, é o que a gente chama de abstrair, né? Porque a gente está no ambiente deles, né? É como aqui, ou em qualquer lugar, né? Isso na igreja, isso na escola. E aí, quando a gente aprende a lidar, a gente vai saber realmente se sobressair, ajudar aquela mãe, né? Tem criança que ela consegue ficar sentada, né? Mas ela tem o tempo dela, ela vai levantar em algum momento, sim. Se eu já sei que ela tem uma limitação, a gente precisa respeitar. Se eu sei que ela tem uma limitação e ela gritou, eu vou continuar escutando, né? Prestando atenção. Nada vai me distrair. Por quê? Porque, como eu disse a vocês, eu costumo dizer que o ambiente tem que se adequar a eles, de fato, né? E aí, eu já me deparei com uma cena semana passada, onde o rapaz estava anunciando, acho que era um almoço ali no centro da cidade, e passou uma criança, ele estava identificado, por isso que eu digo que é importante, a criança está identificada, com um cordãozinho, onde já era meio-dia, o sol quente, e a avó e a mãe levando ele, que eu acho que era a avó, e a mãe. E aí o rapaz da loja disse, ele está aperreado. A mãe não escutou, mas eu escutei. Isso mexe muito comigo. Mexe muito. Então, assim, eu pensei 2 vezes para dar a resposta. Dar a resposta não, falar com ele, de fato. O senhor viu que ele é autista? O senhor conhece? Mas você vê, por outro lado, a falta de informação, né? Isso é sério, né? E quando Grazi me chamou, né, para vir dar a palestra, justamente eu fiquei feliz, porque a igreja também é lugar de autista. Ou seja, o lugar do autista é onde ele quiser, né? O lugar do autista é onde ele quiser. Mas a gente que tem que se adequar, não ignorar. Muitas vezes a mãe está em casa, né, por uma semana, que já foi cansativa. Criança não é fácil. Eu não tenho filho, não, mas eu sei que criança não é fácil, né? E aí, criar uma criança, né, com limitação, às vezes ela tem uma seletividade. Eu não sei se vocês sabem o que é seletividade, mas seletividade é justamente essa questão da alimentação. Tem criança autista que não come tudo, né? Então, a mãe tem que oferecer, né, o que ela realmente... Enfim, para a mãe não é fácil. Ela chega na igreja, na escola, em busca de ajuda e não tem, né? O colega olha de lado, né, critica, né?
Então, a gente não está em ambiente nenhum para criticar, né? E aqui também, né? Na igreja, por exemplo. A gente vem sempre em busca, né? Quando vocês vêm aqui na igreja, vocês vêm em busca, né? Da palavra, de ouvir, se fortalecer dela, né? E a mãe, ela também vem, que ela tem os momentos dela também. Eu escutei um desabafo de uma mãe que está na rede social, onde ela disse: eu queria muito ir para... queria muito deixar meu filho na escola e poder sair, resolver minhas coisas. Mas, às vezes, a criança desorganiza, a escola já liga. Porque não quer ficar com a criança lá, né? Então, isso para uma mãe não é fácil. Eu escuto isso, esse é meu dia a dia. Assim, vocês não têm noção, né? Mas, assim, eu sempre peço às minhas mães para ter calma, né? Para não agir pela emoção e agir com a razão, porque elas têm direito. E os autistas também têm o direito deles, né? E que pena que a questão da falta de informação ainda vem a questão do preconceito. Mas aí é aquela questão, quando a gente não desiste, a gente chega lá, né? E aí esse acolhimento, né? Como eu falei aqui, saber acolher essas famílias é abraçá-las sem julgá-las. É levar palavras que edifiquem quando se sentirem os piores pais que existem. Mas, acima de tudo, é saber respeitar o momento que cada um vive. E, principalmente, deixar de lado qualquer tipo de julgamento ou olhar impiedoso. Ô, bichinho, tadinho. Sem ter noção que eles... E, assim, eles escutam e reproduzem. Por exemplo, eu tenho um caso aí, foi ontem, a mãe estava dizendo a mim: Jana, eu percebi que fulano está fazendo o que cicrano está fazendo. Eu disse: por quê? É o que a gente diz ali. O autista, ele tem essa questão de estereotipias, mas ele tem uma questão de repetição. Por exemplo, se ele... Vou dar um exemplo. O celular. O celular tem sido uma ferramenta que eles usam, né? Que realmente é para distrair. Isso é qualquer criança, né? E, às vezes, é mais fácil eu dar um celular ao meu filho. E aí eu tenho orientado no consultório muito minhas mães, né? Em relação ao celular, tomar cuidado, porque tem coisa que ele reproduz. Ele vai ver e vai querer fazer. Isso é um comportamento até do bonequinho que eles assistem. Eles fazem. Estou mentindo, mãe? E aí a fala, ele é verbal? Quando ele fala igual o bonequinho. É incrível, vocês precisam ver. Ontem mesmo eu atendi um paciente, eu estou trazendo minha experiência, porque é aprendizado, tá? E aí, quando eu estava fazendo atividade com ele, até das sílabas, aí ele começou a falar, tipo igual um boneco. Aí eu disse: você virou um gatinho, foi? Aí ele: não! Aí eu disse: por que você está falando assim? Você não precisa falar assim. Aí ele: tá bom! Que a fala do autista, ela é bem robotizada, tá? Mas, assim, eles falam. E aí, se ele reproduz, ele vê o desenho, ele vai reproduzir, né? E aí, muitas vezes, é cômodo, né? E a gente tem que tomar cuidado. Eu digo às mães direto: tomam cuidado com o que eles assistem, né? Porque tem coisa que ele vai reproduzir que não é legal, né? Então, acolhimento é isso, né? Que eu falei, né? Lembre-se, o autismo não é uma doença. O autismo, de jeito nenhum, não é uma doença. Nem sempre é possível reconhecer, já de cara, quem é autista e quem não é, como eu falei. Nem todo autista vai levantar a cabeça, vai balançar as mãos. Essa criança que está aqui sentada, né? Peço licença aí à mãe para usar ele como referência, tá bom, mãe? Referência boa. Como é o nome dele? Renan. Ele está olhando aí para mim de banda, que ele sabe que já está falando dele. Pois há um fato comunente e ignorado, o que deve sempre ser lembrado. Autismo não é doença. Aliás, tratá-lo assim pode configurar uma ofensa da pessoa que nasceu com TEA. TEA é justamente isso. Quando vocês verem essa nomenclatura, TEA é transtorno do espectro autista. Muitas vezes chega uma notícia em casa e diz: fulano descobriu que o filho dela é TEA. O que é TEA? Transtorno do espectro autista. Tá certo? E aí, hoje, vocês, quem não sabia, né, realmente é bom saber, né, a gente se adequar, porque é tão gratificante para uma mãe escutar que sentir que está sendo bem acolhido, isso em qualquer ambiente, né?
E aí, aliás, tratá-los assim pode configurar uma ofensa, como eu falei, nasceu com TEA. E também a sua família. Não é doença, porque não está ligado ao risco de morte, né? Tem alguns transtornos, né? Sábado mesmo eu tive uma aula que eu saí da faculdade meia... É muito transtorno, né? Citar aí aquela questão que teve agora há pouco aí, onde aconteceu com aquelas crianças, aquele homem que fez aquela questão lá, ele tinha um transtorno. Ele tinha um transtorno. Mas aí o transtorno é diferente. O autista, né? Ele tinha um transtorno que ia mais além, né? Que, na verdade, o dele é considerado doença. O autismo não é. Que é fator neurológico, tá? Todos nós precisamos de um psicólogo, vocês não acham? Por quê? Porque nós precisamos de uma escuta. Eu mesmo, vejam minha demanda como é grande. Eu atendo de segunda a quinta, onde eu só escuto, né? Só escuto. Então, eu preciso descarregar. E eu tenho minha psicóloga na sexta-feira, porque eu preciso. Eu trabalho com famílias, onde as mães chegam no consultório desacreditadas. Primeiramente, eu mostro para elas que elas têm que ter fé em Deus. Tá? E aí eu percebo, né, que elas se sentem acolhidas. Eu me sinto muito bem com isso, né? O tratar do profissional. Eu trato da forma que eu gostaria de ser tratado. É o acolhimento, né? E aí, quando eu justamente falo dessa questão, né, que como muitas pessoas se comportam, né, diz que autismo é doença. Ah, ele é doente, ele é um doentinho. Esse termo ele não pode ser usado, né? Que para o pai e a mãe, a família escutar, não é fácil. Inclusão. Essa palavra inclusão, eu botei ela bem grande aí, porque ela é muito linda. Quando ela realmente, de fato, ela é feita, né? E hoje eu estou aqui para que ela seja feita aqui, nessa igreja, né? E vocês fazer aqui e aprender para fazer em outros lugares, essa inclusão. Porque a inclusão, ela faz a diferença. Estou mentindo, Tayana? Estou mentindo, Grazi? Né? Na escola, quando chega na escola, as professoras, hoje, elas já conhecem. Né? E muitas vezes tem criança que não chega na escola não tem um laudo, não tem um diagnóstico, porque o pai ou a mãe não aceita que a criança tem algo. Não é fácil. Para a escola também. Eu trabalho com escola, né? E aí onde eu chego nas escolas e diz, Jana, eu percebo que precisa de medicação, mas não foi dada. Aconteceu uma situação comigo que eu tive que fazer uma intervenção na escola. E eu ando correndo ainda atrás dessa mãe, viu? Grazi sabe, né, Grazi? Estou correndo atrás dela. Porque enquanto ela não levar essa criança para um neuropediatra, eu não vou desistir. Ela não aceita. Eu sei que não é fácil, né? E onde eu mando mensagem para ela, ela demora a responder. E o que eu estou fazendo é pela criança. Porque quando eu fiz a avaliação dela, né? Ela, para vocês terem uma ideia, que a gente chama, se automutila. Ela se morde, se bate, ela não bate em ninguém, né? Então, a criança dessa, ela não está organizada, né? Ela precisa de medicação? Precisa. Ela precisa de terapia? Precisa. Mas quem precisa primeiramente é a mãe dela, porque ela não está aceitando, né? E eu tenho corrido atrás dela onde eu posso, né? E a mãe dela me pediu ajuda, eu vou ajudar ela. Eu disse a ela que eu estou disposta para ajudar ela. Inclusive, um neuropediatra ele não é fácil, né? É um profissional que está em escassez por ser mal gratificado por muitas clínicas aí. Enfim, então essa inclusão aí no ambiente religioso, é como eu falei, né? É aqui, vocês chamam de ministério, né? Desculpa, né? Isso. E aí, a partir de hoje, né? Como eu me comprometi com Grazi, havia aqui, né? A gente fazer essa troca, né? Eu vou me comprometer com ela a maiores informações, porque as pessoas que fazem parte desse ministério, no momento que a mãe de Rian, né? Renan, estiver assistindo o culto e ela precisar de ajuda, ela vai ter. Por quê? Quando existem pessoas que buscam, né? A gente vê o sucesso. Isso é em qualquer lugar.
Já aconteceu comigo de eu estar no shopping. E aí eu não estava no meu momento de trabalho, mas eu não me aperrei com isso, não. E aí a criança ela estava desorganizada. Eu disse à mãe dela, vá no banheiro, bote as mãos delas embaixo da torneira, pode botar. Aí ela foi. Daqui a pouco ela voltou. Ela passou uns 15 minutos. Estava na praça de alimentação. Fiquei esperando. Ela não me conhecia, então não podia me aproximar, porque ela estava desorganizada. E aí eu orientei. O que eu puder fazer para orientar, eu faço. Aí ela estava bem desesperada. Aí ela disse, é o que a gente chama de gatilho, né, Grazi? E ela disse que ela queria aqueles algodão doce que agora tem no shopping, né? E ela não queria dar para ela, porque o autista tem algumas alimentações que a gente evita, né, para para não acelerar certos comportamentos também. Porque o doce é uma forma geral, né? O chocolate mesmo ele é um estimulante, nossa, aí a gente evita. Aí ela foi lá e colocou a mão dela debaixo da torneira, né? E graças a Deus ela se acalmou, né? Eu já tive que sair de sala de aula quando era de sala de aula. Hoje eu estava comentando com a minha colega, né? Uma criança que ela foi minha, que por diversas vezes eu dei banho nela, dei banho e dou em qualquer um. Tem um mesmo na minha sala tem um banheiro e ele já sabe. Aí eu fecho a porta. Aí ele olha para a porta e olha para mim. E eles gostam de água, que a água organiza eles, né, mãe? Estou mentindo? E aí eles adoram água, e a água calma, né? Enfim, então, nesse ambiente religioso, né, o que é que a gente pode fazer? E aí, Jana, o que é que a gente pode fazer? Todo mundo olhando para mim, né? Eu acho que a maioria das questões que eu falei aqui, eu acho que muita coisa vocês não sabiam, né? Então, vocês vão começar a utilizar na prática de vocês, né? Quando é automático. A gente está aqui todo mundo sentado. Eu que estou de frente estou vendo todo mundo, mas todo mundo está de costa para lá. Então, se tem um barulho, todo mundo vai olhar automaticamente, né? Mas tem o olhar. Tem olhar e olhar, né? Quando a gente olha atravessado, né? Quando a gente olha para querer se alguém precisa de ajuda, é diferente, né? Então, assim, a partir de hoje, né? No ambiente religioso, que a minha palestra ela foi direcionada justamente nos grupos sociais, sim, que vocês vão poder, justamente, se um vizinho de vocês, né, surgir, foi descoberto que o filho de fulana de tal é TEA, vocês já vão saber que ele é autista, mas que não é doença, né, e que ele precisa de ajuda, né, vocês já vão saber mais ou menos, né, até como chegar na família. E aí, aqui na igreja, quando eu falo, né, essa orientação, não só o pessoal do ministério, né, procurar se aprimorar essas informações, mas vocês, quanto comunidade religiosa mesmo, né, e essa questão da informação, né, eu coloquei ali 4, informação, compreensão, que é o acolher, o acolhimento, e o incluir. Para haver a inclusão, é preciso haver informação, compreensão e acolhimento, né? E aí, quando a mãe da criança autista, os pais, né? Ele vem para a igreja, eles esperam isso de todos vocês. Sempre, né? Porque vai ter um dia, ele está ali, né? Está ali no mundinho dele, que a gente chama, né, mãe? No mundinho dele, mas ele está sabendo que eu estou falando dele. Vocês é que pensam que ele não está sabendo. Ele já olhou para mim 2 vezes, quando eu me direcionei à mãe dele, né? E aí, eu perguntei a ela, né? Ele é verbal, ele fala, mas mesmo se ele não falasse, ele entende. Sabe que está falando dele, né, Grazi? É o olhar atravessado. Eu tenho um mesmo que é bem engraçado. Quando ele está querendo, não quer fazer as coisas, eu peço a ele o amarelo para fazer um pareamento, aí ele pega o amarelo, bota no vermelho, o vermelho no amarelo. Eu digo, preste atenção que você sabe. Aí ele dá uma gargalhada, olha para mim, como quem diz, tu é besta demais, né? Aí vai lá e faz, né? Mas aí é um comportamento que eles apresentam que é para testar. É tipo, tem criança que testa a gente, né? Nossas crianças atípicas ou não, né? Vai testar. Enfim, e aí essa inclusão no ambiente religioso é justamente, por exemplo, aqui vocês têm como referência a Grazi, por exemplo. Grazi, eu conheço o trabalho de Grazi, que eu tive a oportunidade de fazer um trabalho na escola que ela trabalha, né? E ela conhece meu trabalho de lá. E aí, Grazi, eu percebi que fulaninho de tal
está desorganizado hoje, né? Como é que eu posso fazer para ajudar, né? E eu acredito que ela consegue fazer algumas intervenções, que a gente chama de intervenção, tá, gente? A criança autista, quando ela está desorganizada, a gente vai fazer uma intervenção. Não precisa ser só terapeuta, não. Né? E aí vai ter um momento que ela não vai querer ninguém, você vai querer só a mãe dela. Né? E aí a mãe sabe o momento de sair com ele, para ele respirar e voltar. Nesse instante eu estava aqui, a gente conversando, vocês viram? Ele deu uma saidinha e voltou. Está ali sentadinho. Né? Mas nem toda criança autista vai ter, como eu disse, espectro. Cada um vai ter o seu. Né? Ele tem o dele, vai surgir mais aqui. A tendência é surgir mais. E vocês têm que estar preparados. Né? E aí, e sempre em busca. Né? Se informar. Né? E hoje, mais do que nunca, eu geralmente, quando eu não conheço o autista, quando ele não é meu paciente, eu pergunto, o que é que ele gosta? Ah, ele gosta de carrinhos. Né, mãe? Gosta de dinossauros. Eles gostam muito autista, ele gosta muito de empilhar, tipo, carrinhos, dinossauros, né? E eles gostam de brincar. E aí, às vezes a gente chega pertinho deles, eles permitem. Tem muitos que não permitem abraço. Eu tenho autista mesmo, quando eu penso que não, ele já está abraçado comigo. Mas eles não permitem esse toque, né? Eles não, porque eles têm uma questão chamada sensorial. Né? Aí é onde vem a seletividade, né? Alimentar também. Tem criança que não come feijão porque tem nojo. Questão sensorial. Mas tem a ver também com a seletividade que ele tem. Então, já é outro especialista. Certo? E aí, esse mês, né? Aí, quando eu cheguei aqui, não é à toa, né? Que eu estou aqui. Né? Tudo Deus tem um propósito. Então, é o mês de conscientização do autismo. Eu não estou aqui para impor a vocês, e sim conscientizar da necessidade que nós, como seres humanos, temos de acolher, de incluir, né, essas crianças na sociedade e na comunidade religiosa, né, como a gente está aqui hoje. Mais informação e menos preconceito. Essa frase aí, eu tenho até uma camisa, né, que eu ganhei de uma amiga, e eles usaram muito esse ano, né? Essa frase foi no dia 2, teve a caminhada em Boa Viagem, né? E em alguns lugares, né, do Brasil, porque essa conscientização é justamente a nível mundial mesmo, né? A nível, né? Enfim, é muito importante, né, que a gente procure conhecer, né, para a gente poder se aprimorar do conhecimento e saber agir no momento certo, né? Quando a gente diz assim, viu a criança começar a gritar, a partir de hoje, vocês aqui, ele tá desorganizado, né? E a mãe ela vai começar, né, se sentir acolhida, né? Incluída também, né, mãe? Que não é fácil, como eu disse. Eu estou junto, estou nessa luta também. E aí, a frase que eu utilizo sempre, que o autista não tem que se adequar ao ambiente, mas sim o ambiente se adequar ao autista, né? Como eu vim aqui hoje, justamente, que eu falei para vocês desde o começo, a gente tem que realmente procurar se aprimorar do conhecimento, né? E, assim, meu dia a dia com eles, eu aprendo muito, né? E aí vocês se permitirem também aprender com os autistas da comunidade de vocês vão, não é? Nem que seja 5 minutos. Vocês vão perceber, né, essa troca. E aí a gente não vai, tipo, de alguma forma, vocês vão prestar atenção, a partir de hoje, no comportamento das crianças que vocês têm contato, que são autistas. Que muita coisa que eu falei aqui, vocês vão dizer, poxa, bem que Jana falou. Né? Que quando eu falo aqui, eu falo tudo... Realmente, quando eu trago minha prática, né, minha experiência. E aí está meu Instagram, eu tenho uma página no Instagram onde eu publico. Geralmente vocês não vão ver o rosto da minha criança, né? Porque a gente tem, né, uma norma, né? Está lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente não vai expor a criança. Geralmente eu uso as mãos, corto e coloco lá as atividades desenvolvidas em consultório. Porque tem gente que tem a curiosidade de saber, o que será que tu faz, Jana, lá no consultório, né?
E aí, eu tenho um autista que sabe ler, que quem descobriu foi eu. A escola não descobriu, não. Quem descobriu foi eu, porque ele se nega o tempo todo na escola, ainda tem o direito de se negar. Eles se negam a falar, muitos deles, podendo falar e a interagir. Muitas vezes. Porque, como eu disse, cada caso é um caso. Então, espectro é a característica de cada um. Como nós, né? Como eu falei. Nem todos são iguais. E aí, qualquer coisa, dá uma chamadinha lá no Zap, pode dizer, Jana, foi naquele dia da palestra, eu assisti lá a sua palestra, tá certo? Eu espero que tenha colaborado, né, para o conhecimento de vocês. E agradecer, né, a oportunidade também, né, a Grazi, a Robson, e a todos vocês também por ter vindo, né, que eu sei que veio divulgar, que foi divulgado, né? Inclusive, vocês não têm noção, foi tão divulgado que eu tenho uma mãe que ela foi... Assim, eu fico feliz, né, com isso. Chegou no status, no WhatsApp dessa mãe, e essa criança, ela é autista, né? Ela mora por aqui, em Nova Descoberta, não sei onde, e aí ela botou no status dela, quando eu olhei, ele estava foto, eu digo, opa, e ela nem falou comigo ainda. Aí eu também não perguntei nada. Aí entra essa colega minha e disse, Jana, tu vai dar uma palestra? Aí eu fiquei voando. Aí ela disse, né? Mas Deus tem um propósito. Quer fazer uma pergunta? Sim? Coisa boa? Muita coisa. Sim? Sim. 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 Como é teu nome? Oi? Eliane. Eliane tocou num ponto... Porque se eu for falar de autismo mesmo para vocês, eu vou passar a noite todinha aqui. Ela sabe, né? Né? Ô, mulher, tem piedade. Amanhã eu tenho que estar em pé, sim? Certo. Certo. Isso é muito bom. É como eu disse, essa troca é muito boa, tá, Eliane? Essas características para que eles possam perceber, porque alguns são resistentes, né? Isso. Outros já ficam assim olhando, tem alguma coisa diferente no meu filho que eu não estou entendendo. Então pode ser que algumas pessoas que estão Se aqui identifiquem. não saibam que aquele comportamento pode ser típico de uma característica autista, né? Isso. Então só são algumas indicações, né, de algumas possibilidades para que eles possam ampliar o olhar, né? Certo. E claro que isso não pode ser dado, como eu geralmente digo, né? Nós às vezes temos o hábito de rotular as pessoas, né? E dar diagnóstico. A gente como profissional não dá, porque é todo um conjunto, né? Uma equipe que precisa fazer isso. Mas a gente precisa ter esse olhar para poder auxiliar, né? Essa questão do acolhimento é que é importante demais para que a gente possa orientar esses pais. Porque até chegar ao ponto de eles aceitarem que a criança tem autismo ou não, é um processo, né? Mas é só para que as pessoas possam saber mais ou menos que características elas podem observar para identificar ou não a possibilidade. Certo, é como eu falei, a Eliane tocou num ponto onde essas características, como eu falei, espectro, cada um vai ter a sua, mas tem comportamento de criança que apresenta que o pai às vezes acha normal, né? Mas não é. Primeiro ponto, atraso na fala. Tem criança que chega a 3 anos de idade e não consegue se comunicar. É o que a gente chama de repertório verbal, formular uma frase, né? E aí eu pergunto, por exemplo, você quer água? Quero. E às vezes nem responde, aponta. Tem pai que acha a coisa mais normal do mundo. Então, assim, com toda a sinceridade do mundo, não é normal. Atraso na fala
Não quer dizer que a criança é autista, não, né, Eliane? Como a Eliane falou aí, tem características, né, e características. Outra coisa, a criança, ela não socializa, né? Ela não socializa. E aí, como eu disse, o autista mesmo, quando ele é diagnosticado, o médico coloca lá essa questão da socialização, né, no laudo. Deixando bem claro aqui que eu sou pesquisadora, não dou laudo, né, mas trabalho com hipótese diagnóstica. Antes da criança ir no médico, ele pede para que eu faça avaliação. Eu trabalho com uma médica em parceria, né, onde eu posso citar o nome dela aqui. O nome dela é doutora Paula Arruda. Pense no anjo, que tem me ajudado bastante, né, direcionado meus pacientes, onde a clínica que eu trabalho é dela, né? E aí, essa clínica chega... Eu tenho um médico ali no CISAM, que o médico disse que em todo o Brasil era para ter uma associação Novo Rumo. Não é porque eu trabalho lá, não, tá, minha gente? Mas, assim, tem clínica por aí que o pai paga horrores e não tem o acolhimento que tem lá. Para vocês terem uma noção, amanhã eu vou atender. Eu tenho um paciente que vem de Glória do Goitá, Barra de Guabiraba, né? E aí a clínica, ela direciona naquele dia para atender toda aquela demanda daquela criança, para que ela não possa voltar mais de uma vez, né? Dá prioridade ao interior, que nem muitos hospitais por aqui dá. Enfim, voltando à observação de Eliane, né? Então, atraso na fala. Tem chegado muito para mim em consultório, tipo, Jana, eu percebi que ele não se comunica e a gente não consegue entender. E quando se comunica, aponta, né? Eu estou vivendo uma questão dessa na minha família, onde eu tenho um primo com 25 anos, eu tenho 41 anos, e eu criei praticamente ele, junto com a minha mãe, para a mãe dele trabalhar, e ele teve um bebê, né? A esposa dele teve um bebê, e agora só é tipo, como ela falou, não é rotular a criança. Quando a gente já tem uma experiência, é sem medo de errar. Ele tem característica de autismo. E aí eu tenho conversado com ele, como a Eliane falou. Às vezes você vê algo no seu filho, acha a coisa mais normal do mundo. É tipo uma dor. Quando a gente está com uma dor, tem gente que só vai para o médico nas últimas, né? Então, assim, tem dor que é suportável. Mas a gente até acha a coisa mais normal do mundo. Mas, às vezes, essa dor ela pode se expandir e a gente até morrer, né? E aí, quando se trata de uma questão de uma criança que está precisando de ajuda e o pai se esquiva o tempo todo, não é fácil, né? Mas aí é entender todo esse contexto. Por exemplo, outra questão, na escola. Se a escola ela tiver comprometimento, ela vai pontuar. Mãe, eu percebo que ele tem dificuldade em aprender. Outro transtorno, TDAH. Alguém conhece? Já ouviu falar? Pronto. É o que está mais chegando no consultório. Também, né? O pessoal tem mania de rotular, como a Eliane falou. Ver uma criança correndo é normal, de uma criança correr, pular, brincar, saltar. Uma criança parada, né? Ela tem alguma coisa, né? E aí, eu acho esse menino imperativo. Eu vou dar um exemplo para vocês que aconteceu comigo no consultório, faz uns 15 dias, quando eu estou atendendo uma criança de 7 anos, e ela tem um de braço de 2 anos e meio, né? E aí eu estou terminando a avaliação de 7 anos, ele já se encaixa no quadro de TEA, eu não finalizei ainda, e aí, por questão ética, eu só digo no dia que eu entrego o documento chamado devolutiva. Eu não dou laudo, tá? Eu dou um documento onde chama devolutiva e tem todos os testes que eu fiz e o médico que vai analisar e solicitar os exames. Existe exame para diagnosticar autismo? Não. Existe um diagnóstico clínico, tá? E aí, quando se tem um atraso na fala, que eu pontuei, é encaminhado para a fono, ela faz a avaliação. Tem uma colega mesmo, que eu trabalho com ela em parceria, onde ela é fono, neuro, que é o curso que eu estou terminando, né? E aí ela, muitas vezes, a gente faz uma parceria que a mãe não pode pagar, que não é fácil, né? Fazer aquela avaliação, né? O valor da minha avaliação, geralmente, eu não cobro por sessão, porque eu trabalho com um público diversificado, eu trabalho justamente com pacote. E aí, onde o pai me paga 50% e depois, no final, é que ele me paga os outros 50%. E aí, dependendo do pai ou da mãe, eu já baixei. Né? Já escutei de alguns profissionais, Jana, tu faz Bolsa Família, pode deixar. Porque o que eu faço por amor também.
né? Amo o que eu faço. E aí, o que acontece? Esse atraso na fala, essa interação, né? Eu tenho uma colega também que ontem ela mandou um vídeo para mim de um filho dela. Ela disse, Jana, ele está desenvolvendo bem na escola. Aí ela mandou o vídeo para mim. Quando eu olhei o vídeo, ele falando em poucas palavras. Já vi que ele tem um atraso na fala. Aí é quando a Eliane falou aí, né? Características. Né? Outra coisa, a criança não socializa de jeito nenhum, além de ter o atraso na fala. Às vezes ela pode ter os dois, às vezes ela pode ter só um. Né? Vai para a escola, né? Não consegue ficar na sala de aula. Né? Então, assim, o ambiente escolar, muitas vezes, o que é proporcionado para eles não é interessante. Se ele já tem alguma comorbidade, que a gente chama, né? E se for realmente TEA, ele não vai ficar não na sala, não. Né? Brincar, eu percebo, né, e é comprovado, eles brincam, eles enfileiram brinquedos. Quando eu falei aqui que a criança ela tem uma questão de paixão por dinossauro, por carros, né? Eu tenho um mesmo que eu estou atendendo ele, e a mãe dele acha que ele não tem nada, mas ele tem. Ele não tem aquelas cartas do Pokémon, né? É o que a gente chama de hiperfoco. Hiperfoco é justamente a criança é apaixonada por algo, tipo um colecionador de carros, né? E aí é o que a gente chama de hiperfoco, porque tem muitos que falam inglês, castelhano, menos nossa língua. E aí chega lá no consultório querendo falar com tia Jana em inglês. Eu tenho esse de 3 anos, que a mãe é evangélica e chorou lá no meu consultório, e hoje ela está de posse de Vitória. Ela disse para mim, Jana, ele enfileira, né, os brinquedos, tem essa dificuldade de verbalizar e não consegue ficar sentado. Né? Além dele ter o TEA, né, que é, quando vocês escutarem o TEA, vocês já sabem o que é, né? Ele tem TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção, da hiperatividade e impulsividade. Tá? Eu tenho um colega de profissão, psicopedagoga, que é TDAH. Vai impactar ela em alguma coisa? Nem tudo. Né? A gente tem, por exemplo, o TDAH, ele não consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Ele se atrapalha todo. Né? E aí, existe muito adulto aí que foi diagnosticado na fase adulta, como TDAH, como autista. Faz, acho que 2 semanas atrás, que eu escutei uma reportagem na emissora que tem muitos adultos que não foram diagnosticados, que são TEA. Né? E a gente vê, eu mesma, assim, eu não rotulo as pessoas. Eu olho, né? Percebo que tem algo, né, de errado e fico para mim. Né? Em momento nenhum eu vou dizer, mas no momento certo eu chego, fulano precisa de ajuda. Né? Esse meu primo mesmo, ele tem 25 anos, tem uma criança, ele tem 3 anos, ele tem um atraso na fala, onde a mãe já disse a mim, eu sei que meu filho tem algo, eu digo, opa, é agora. Né? E aí eu tenho conversado com ele bastante, até conversei ele a fazer uma avaliação com uma amiga, que eu não posso fazer avaliação, tá? Se eu tiver um parente, esse meu sobrinho mesmo, como ele é meu sobrinho, o pai dele, a mãe dele é minha sobrinha, mas eu não tenho vínculo com eles, porque eles moram em lugares diferentes, e aí, assim, a comunicação é pouca. E aí ele não tinha vínculo comigo, ele tem 6 anos. Aí ele tem um atraso, né, na fala, você vê ele verbalizando, ele fala pouco, né, verbal, enfim. Aí essa questão do atraso na fala, principalmente. E tem certos comportamentos que você olha assim, não quer dizer que ela é autista, mas pode ser que ela tenha algo, sim. TDAH, depois do autismo, é o transtorno do momento, minha gente. Tem chegado muito para mim, estou mentindo, Eliane, no consultório, eu acho que é Eliane. E as pessoas confundem. O TDAH é forte, tá? E aí, eu tenho um autista, que é autista e TDAH, e o que atrapalha ele é o TDAH, não é o autismo. Né? Eu costumo dizer que o autismo ele é meio difícil ele vir sozinho, ele vem sempre com uma comorbidade. Eu tenho uma criança agora, onde a doutora disse a mim, Jana, avalia essa criança e manda para mim de volta, que eu sei que ele vai sofrer bullying na escola, porque ele tem um transtorno chamado TOD.
Aí, quando eu falo para vocês de transtorno, né, tem muitos, né, que é um transtorno justamente do comportamento. É desafiador, você não tem noção. Eu prefiro 1000 autistas na sala do que 1000 com TOD, que eles vêm para desafiar. Aí, essa criança, ela tem 7 anos, né, e aí ele veio para mim para eu fazer a avaliação através da doutora, mas ela já tinha dito para mim, né? Eu fiz a avaliação e aí vem essa questão da característica, né? Ele tem característica de TEA? Tem. Ele se encaixou nos testes? Se encaixou. Ele tem um atraso na fala? Tem. Né? Ele poderia não ter um atraso na fala. Ele tem uma questão que ele assiste YouTube e tem a curiosidade de pegar o carro, abrir e ver como o carro é por dentro. Certas curiosidades também. Tem criança que tem... Aí tem gente que olha assim, menino, esse menino... O comportamento dele tem curiosidade e, assim, é hilário, né? Aí é de chamar a atenção também, tá, gente? Porque tem criança que tem aqui em Casa Amarela, né? Aquele núcleo de altas habilidades. Eu tenho muitos autistas que encaminham para lá. Porque eu tenho um autista com 2 anos de idade, que ele lê e escreve. Quem ensinou a ele? Ninguém. É inato, de nascença. É um transtorno também. É o que a gente chama de hiperlexia. É muita coisa, né? Então, assim, atraso na fala, verbalização, interação, vocês já fiquem de olho, né? E, assim, é como a Eliane falou, é ter cuidado para não rotular. O menino está correndo, acho que aquele menino é hiperativo, o menino está fazendo isso. Tem criança que está desenvolvendo ansiedade por conta de um celular. Eu descobri meu sobrinho, né? A mãe dele passou por um processo de separação, onde ele mora, eu moro na casa, ele mora na outra, no mesmo quintal, o Robson conhece, né? E aí eu percebi ele começar a balançar as pernas. Aí eu confisquei o celular. Deixei ele 15 dias sem o celular e conversei com a mãe dele. E agora ele está no psicólogo, minha gente, vocês não têm noção. Né? E celular, a criança, quando ela tem um transtorno, a gente não recomenda. Só recomenda, no mínimo, 2 horas por dia. Porque o celular, ele desenvolve comportamento que a gente chama estereotipados. Esse movimento com a cabeça, esse movimento que eles fazem para se organizar, ir lá e voltar, né? São comportamentos, pode ser. Não quer dizer que a criança que vai lá e volta, ela é autista, não. Ela pode desenvolver uma ansiedade. Então, por tudo isso, precisa ser revisto, né? E quem deve, né? Primeiramente, a criança de 0 a 12 anos tem neuropediatra que atende essas crianças. Depois, quando faz 12 anos, é o psiquiatra, tá? Porque o neuropediatra, tem neuropediatra que atende até 12 anos. Tem uns que já não atendem. E aí, tem mãe que, tipo, meu Deus, eu vou levar meu filho para o psiquiatra. Mas o psiquiatra, eles têm muitos psiquiatras que já têm especialidade em autismo, né? Isso aí é um tabu que as pessoas têm com um psicólogo, né, Eliane? Que psicólogo é para louco. Não. Todo mundo precisa de uma escuta. Eu, toda sexta-feira, estou na psicóloga. Eu tenho até pena dela, diga ela. Mas, assim, eu preciso descarregar. É descarga emocional. Porque a gente tem... É o que a gente chama de doença psicossomática. A gente somatiza e adoece, né? O problema do outro. Então, a gente não vai fazer isso. Né? Pode falar, meu amor. Então, assim, Lucas, ele tem um problema muito sério do som. Aí eu gostaria de saber por que o som, assim, incomoda tanto ele. O sonho? O som. Mas, na verdade, ele ganhou esse caixinha enorme de som e, ao mesmo tempo, tranquiliza ele. Aí, às vezes, eu fico sem entender, Janaína. Ele é verbal? Tudo dele, eu quero isso, por que isso, por que isso? Eles se perguntam o tempo todo a nós, né? Pronto. Então, assim, é um trabalho, foi nosso aluno, não foi Grazi. Então, foi descoberto na escola. Pronto. E aí, daí, então, ela agradece muito pelo acolhimento que a gente teve na escola. Né? E até hoje ela nos gratifica por isso. Pronto. Mas eu gostaria de saber, assim, o som incomoda tanto eles, o barulho? É porque o autista, como eu falei, lembra que eu disse que o autista tem questão sensorial, que faz parte dos sentidos, né? Então, nós temos uma questão, todo mundo vai ter uma questão sensorial, só que a deles é mais, que a gente pode dizer, aguçada,
né? E aí, quando ele tem mais aguçada, vai chegar ao ponto, tem uma música que vai interessar a ele. Autista, ele gosta muito de música, tá? A maioria, principalmente quando ele não é verbal, né? Eu estava observando ele ali sentadinho, né, mãe? Ele gosta de música, né? E aí organiza eles, a música. Eu estou terminando violão para minha prática, né? Para levar para o meu consultório o violão. E aí organiza eles bastante. E aí, essa questão, Patrícia, sensorial dele, por que ele não se incomoda com o som que ele ganhou? Porque é do interesse dele, naquele momento, aquela música. Mas ele tem um limite, porque se você aumentar, ele vai fazer isso, né? Esse comportamento que ele vai ter, as duas mãos no ouvido. E é uma questão sensorial mais aguçada. Ou seja, é mais sensível, que a gente chama, que nós. Né? Ele vai se incomodar com o barulho, tá certo? E aí, quando se trabalha a questão sensorial, é o TO, né? Que é o terapeuta ocupacional. Eu acho bem engraçado que as mães elas têm uma confiança muito grande que o TO ele vai organizar o autista de fato. Mas quem organiza o autista é a equipe multidisciplinar, que tem autista que precisa. No meu trabalho tem direito até 5 terapias. Fisioterapeuta, né? Psicólogo, psicopedagogo, TO e fono. 5. Olha, tem gente aqui, que bom. Aí, tem criança que vai precisar dos 5, mas tem criança que não vai precisar. Então, são trabalhadas todas essas questões. Eu costumo dizer que eu, para trabalhar minha demanda, que é pedagógica, eu, às vezes, trabalho comportamento. E aí vem o ABA, que eu senti necessidade de fazer o curso, né? E aí eu tenho criança que cai no chão. Eu jamais dou a mão a ela para levantar. Eles fazem para chamar a atenção, né? Não quer entrar, muitas vezes. E aí é tipo, muitas vezes eu tenho que fazer até que estou mexendo no celular, que eu não estou ligando, dou as costas, né, Tayana? E aí, ó, que o ABA diz. Ele quer chamar a atenção de alguma forma. Se ele chamar a sua atenção e você realmente ficar, fulaninho, levanta, ele vai levantar? Vai não. Então, assim, essa questão sensorial que você falou tem que ser trabalhada, né? E aí tem um exame chamado TPAC, né? Para ver aquela audiometria que também faz, né? O fonoaudiólogo que faz essa avaliação para ver que ele tem mais, como ele tem um pouquinho mais aguçada aí, às vezes chega até a incomodar, é que nem um sono. Eu costumo dizer, por exemplo, tem criança que não dorme bem e a mãe acha que a criança, tipo, vai produzir bem na escola, né? Por que essa criança não está dormindo bem? Né? Outra coisa, comportamentos, se incomoda com barulho, questão sensorial. Tem criança que não tem nada, mas tem seletividade. E aí? Quando a Eliane falou, ela pode ser autista. Ah. Eu trabalho muito com sensorial tinta. Eu tenho um mesmo que a mãe dele ficou apaixonada, porque ele realmente não suportava balão de festa. Ele não ia para aniversário nenhum. Hoje ele vai, porque tia Jana fez ele perder o medo da bola. Né? E ele, quando ele termina a terapia, ele faz balão com tia Jana. E se tia Jana não tiver um balão para dar, ele faz uma festa com tia Jana. A textura, eu tenho um tapete que eu montei, que é sensorial. Tem esponja, onde eu colei esses tapetes de EVA, né? Aí eu colei várias texturas e eu trabalho com eles descalço, que não é demanda do psicopedagogo, mas eu tenho que trabalhar, porque meu objetivo é organizar meu paciente, né? Se eu trabalho a questão sensorial e ele está organizado, para as outras demandas ele consegue, né? Enfim, né? Estou finalizando aqui. Qualquer coisa, já disponibilizei o meu número ali, quem quiser tirar foto, né? Qualquer coisa, Grazi me conhece, tem o meu contato também. Boa noite. Bem, meus irmãos, né? Que bênção, né?